Livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 7. E soltou um corvo, que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Versículo 8. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. Versículo 9. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé. E depois voltou para a arca. Depois as águas estavam sobre a face da terra, e estendeu a sua mão e tomou-a, e recolhendo-a consigo na arca. Versículo 10. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. O momento pré-diluviano se trata de um momento qual a terra estava totalmente coberta pelo pecado, coberta pela nudez do homem. Então é neste contexto que Deus estabelece uma aliança com um servo fiel chamado Noé, para que ele construísse uma arca para que salvasse a sua vida e a vida de sua casa, e consigo levasse 2 animais de cada espécie, macho e fêmea. O texto em que lemos relata que, em dado momento, ao cabo de 40 dias, Noé abriu a janela da arca que havia projetado, e com isto soltou um corvo para ver se o corvo encontraria um local onde houvesse terra seca. Então o corvo ia e voltava e não achava se aonde colocar a planta dos pés. Interessante que a palavra de Deus nos relata que Jesus, em seu ministério terreno, ele caminhou no deserto. Cristo então jejuou por 40 dias e 40 noites. E ao findar, de todo este momento vivido, o tentador disse-lhe: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus queria demonstrar com esta palavra é que há um alimento separado por Deus para a vida do homem, que descedenta a sede da alma e farta o espírito. Não se tratando de um alimento material, palpável, carnal, mas sim de uma revelação posta diante da palavra de Deus, apresentando Cristo como nosso Salvador. Pode-se perguntar por qual motivo fizemos esta citação, mas o número 40, ele simboliza o limite do homem. E a palavra de Deus nos diz que aconteceu que ao cabo de 40 dias, após 40 dias, Noé, ele abre a janela da arca. Então ele passou um período isolado de tudo que havia fora da arca.
Vemos então que o 40 tipifica a prova sobre a vida do homem. O apóstolo Paulo, ele tomou sobre si 40 chibatadas menos uma. Foi o limite na vida do homem. E Cristo tomou sobre si aquilo que nos levava à condenação eterna. Então, Noé passou por um período de prova, um período a qual ele estava totalmente isolado, totalmente inerte ao contexto em que o mundo estava vivendo fora da arca. E a palavra diz que o corvo ia e voltava. O corvo simboliza a figura da morte. Por que o corvo simboliza a figura da morte? A morte, ela sempre rodeou o mundo, em todos os aspectos. A palavra de Deus nos relata em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra era sem forma e vazia não porque ela tinha um formato triangular ou retangular que seja, mas sim porque até aquele dado momento não havia sentido algum para a terra. Então a terra passou a ter sentido a partir do momento em que Deus ele começa a moldar todas as coisas para que se inicie assim um projeto para a vida do homem. E ela de vazia se tornou cheia de homens de toda tribo, línguas e nações. Então a treva, ela é o caminho para a morte. Então o que havia ao lado de fora era a morte. Depois Noé solta a pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. Porém, a pomba não achou repouso para plantar os pés e voltou então para a arca. A arca simboliza a figura da igreja de Cristo, a igreja fiel e verdadeira. Um pequeno povo, mas separado por Deus para um grande livramento e arrebatamento em Cristo. Então, as águas estavam sobre a face de toda a terra. Então Noé estende a mão e tomou e recolheu a pomba para si. A pomba é a figura do Espírito Santo. Somente a igreja fiel de Cristo, ressaltamos que a igreja fiel de Cristo independe de qualquer rótulo denominacional, né? E sim, é sim um povo fiel que serve a Deus a qualquer circunstância, porque o céu nos reserva surpresas. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, ele estende e toma para si. Então, o Espírito Santo, ele habita no meio da igreja. E com isso, Noé espera outros 7 dias e torna a enviar a pomba fora da arca. A palavra de Deus nos diz que em 6 dias todas as coisas foram criadas e no 7º o Senhor descansou. A palavra de Deus nos diz no livro de Apocalipse que são 7 trombetas, 7 castiçais, 7 igrejas, tudo projetos com início e fim. Por que 7 dias? 7 dias foi o tempo necessário para que o projeto estivesse estabelecido. Então, o Senhor Deus queria firmar um novo pacto com Noé, para que um novo projeto
fosse estabelecido, para que Noé e sua casa pudessem louvar ao nome de Deus em um local totalmente transformado. Então a palavra de Deus nos diz que a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Por qual motivo a pomba voltou a ele à tarde? Gostaria de abrir um parênteses para dizer que Cristo, na cruz do Calvário, o sacrifício de Jesus se deu à tarde. A pomba, ela é a figura do Espírito Santo. Então, por qual motivo a pomba voltou a ele à tarde? A função do Espírito Santo, enquanto a Igreja de Cristo está na terra, é anunciar um sacrifício, que é o sacrifício de Jesus. Não há motivo ao qual a não ser anunciar o sacrifício de Jesus. Por este motivo, a pomba voltou a ele à tarde. Assim como nos nossos dias, o Espírito Santo tem anunciado às nossas vidas que Cristo morreu no Calvário. E a palavra continua: uma folha de oliveira no seu bico. Por que oliveira? A palavra nos relata no Evangelho de Jesus Cristo, segundo que escreveu o médico Lucas, capítulo 22, versículo 39 a 47, era de costume Jesus ir ao Monte das Oliveiras para orar. E em dado momento, em dada circunstância, antes de Jesus ser capturado, ser preso, Jesus foi ao Monte das Oliveiras para orar. A oliveira é a figura de Jesus. Nós somos zambuzeiro. Através da fé, nós somos enxertados nos galhos que foram arrancados da oliveira. Através do sacrifício de Cristo anunciado pelo Espírito Santo de Deus, nós fomos enxertados através da fé em Cristo Jesus. Quando o homem reconhece os benefícios da salvação em Cristo Jesus apresentadas pelo Espírito Santo, ele faz como Noé. Reconhece que as águas de sobre a face da terra haviam minguado. Gostaria de abrir um parênteses para dizer que, em dado momento, no ministério de Jesus Cristo, no nosso mundo, como homem, como verbo encarnado de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo que escreveu Mateus, coletor de impostos, capítulo 16, versículo 13, diz que, dado momento, Jesus chegou às partes de Cesareia e fez uma pergunta a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E o verso 14 diz que uns disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele, Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai responder a Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai
que está nos céus. O texto original, a palavra Simão Bar-Jonas é descrita como Shimon Bar Yoná. Entendamos que há um contexto profético relacionado à vida de cada um servo de Deus. Não era diferente a vida de Pedro. Shimon significa o que ouve, Bar, filho, e Ioná, pomba. O que Jesus quis dizer e disse neste contexto é que Pedro havia alcançado algo que poucos alcançaram naquele instante, porque Pedro alcançou aquilo que foi revelado através do Espírito Santo. Vejamos. Shimon Bar Yoná. Ele se tornou extremamente feliz, porque Shimon, ele ouviu, Bar, filho, que foi gerado, e Ioná, pomba, Espírito Santo. Ele foi bem-aventurado, ou seja, extremamente feliz, pois ouviu aquilo que foi gerado pelo Espírito Santo. O que foi gerado pelo Espírito Santo foi a palavra da verdade. Vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Com isso, o texto em que lemos, relatado sobre a operação grandiosa e poderosa de Cristo, de Deus Pai e Deus Espírito Santo, sobre a vida de Noé. Por este motivo, a pomba retornou a Noé, trazendo consigo em seu bico uma folha arrancada de uma oliveira, para anunciar a Noé que, em dado instante em que a pomba trouxe, havia um local ao qual Noé e sua família poderiam plantar a planta dos seus pés. A promessa que Deus tem sobre as nossas vidas é uma promessa gloriosa. Nós, como Igreja de Cristo, passaremos por um momento apoteótico, um momento tão glorioso que nunca jamais se viu em toda a face da terra. A palavra nos relata no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo tem falado a cada dia com a vida de um povo fiel que é temente e serve a Cristo. Não esteja de fora, leia a palavra de Deus, examine as Escrituras. Certamente Deus falará ao seu coração. Mesmo projeto que estava sendo profeticamente apontado no livro de Gênesis, que era o sacrifício do Cordeiro Imaculado de Deus para a remissão de nossos pecados, onde o mesmo desceu do esplendor da glória de Deus, se tornou homem, carne, morreu em nosso lugar, ressuscitou, está vivo e voltará para buscar um povo fiel. Não esteja fora deste povo fiel, seja a Igreja Fiel de Cristo, não importa qual é a sua denominação, mas creia na palavra de Deus, examine as Escrituras, porque o Senhor Deus, Ele tem grandes bênçãos para a sua vida. Por um instante, nós vivemos a graça de Deus. Em breve, viveremos a glória.
Glória a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, glorificamos o Teu nome, pois esta essência maravilhosa de Cristo, derramada através de um sacrifício puro e inocente no Calvário. Sabemos que em nós não há mérito algum para enaltecer o Teu nome, para glorificar o Teu nome. Todavia, a Tua palavra nos alcança e o Teu sangue nos reme de todos os pecados, para que possamos assim alcançar os Teus átrios. Glorificamos ao Teu nome pelos ouvintes desta palavra, nossos queridos irmãos. Pedimos ao Senhor que esteja tocando em cada coração para que possa haver salvação e libertação de vidas através do poder da gloriosa Palavra de Deus. Oramos assim, em nome santo do Seu Filho amado Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos.